Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e ministrarei a aula de vacinas víricas como parte integrante das aulas práticas da disciplina de Microbiologia Clínica. A imunização é uma história de sucesso na área da saúde e do desenvolvimento global, salvando milhões de vidas todos os anos em vários países e continentes. As vacinas atualmente, elas previnem entre 2 e 3 milhões de mortes todos os anos, segundo dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde. As vacinas reduzem os riscos de contrair uma doença, trabalhando com as defesas naturais do nosso corpo para a indução de proteção. E quando recebemos uma vacina, há uma resposta do sistema imune no combate ao patógeno, resultando na produção de anticorpos. Hoje existem vacinas disponíveis para a prevenção de mais de 20 doenças fatais, doenças como difteria, tétano, coqueluche, influenza e sarampo. A história da vacinação ela se iniciou no século XVIII. Naquela época, a varíola afetava e matava milhões de pessoas no mundo todo, e a prática utilizada para evitar a doença era expor as pessoas a uma pequena quantidade de material obtido de lesões cutâneas de varíola. Essa prática ela teria como objetivo provocar uma infecção controlada e que seria seguido de uma resposta imune, induzindo proteção contra uma possível nova exposição ao vírus da varíola. Essa prática ela ficou conhecida como variolação. Ela se originou na China e, embora bastante difundida, não era considerada segura, já que uma parcela significativa das pessoas que eram submetidas a essa prática acabavam por desenvolver a doença. E nos seus estudos sobre a varíola humana, o médico Edward Jenner observou que os ordenhadores de vacas que eram afetados pela varíola bovina, eles não desenvolviam a forma humana da doença, levantando então a hipótese de haver algum tipo de proteção cruzada entre os vírus da varíola humana e bovina. No ano de 1796, para testar essa hipótese, Jenner coletou material de lesões causadas pelo vírus da varíola, presente no úbere de uma vaca, e administrou em uma criança. Meses depois, o médico expôs essa mesma criança ao vírus da varíola humana, e ele não desenvolveu a doença. E esse experimento acabou por confirmar, então, a hipótese de haver essa proteção cruzada entre os vírus da varíola bovina e humana. Já no século XIX, no ano de 1870, utilizou-se o termo vacina como uma forma de homenagear o médico Jenner e para nomear a prática da administração de um patógeno a indivíduos sadios para a indução de uma resposta imune. As vacinas, elas consistem em micro-organismos ou frações destes que são capazes de induzir uma resposta imune protetiva frente a um posterior contato com o mesmo micro-organismo. A resposta imune, que é induzida pela administração da vacina, resulta no desenvolvimento tanto de uma resposta celular, que é mediada por linfócitos T, quanto de uma resposta humoral, que é mediada por linfócitos B, que são os produtores de anticorpos. A vacinação é a estratégia mais eficaz na prevenção de várias doenças virais, tanto em humanos quanto em animais. E diversas enfermidades virais já foram erradicadas, tais como a varíola, que foi erradicada no mundo há 3 décadas, ou estão em processo de erradicação graças à vacinação. Doenças como a polio e o sarampo estão em vias de erradicação, e viroses veterinárias como a febre aftosa, a peste suína clássica e a doença de Algesky também foram erradicadas de vários países através do uso da vacinação. A denominação de imunização se refere à indução de imunidade frente a um determinado micro-organismo. De acordo com a participação do sistema imune na produção dessa imunidade, 2 tipos de imunização são conhecidos. Existe a imunização passiva, que consiste na transferência de anticorpos específicos pré-formados ao indivíduo. Nesse tipo de imunização, não há uma resposta do sistema imune do hospedeiro. Ao contrário, o hospedeiro ele recebe os anticorpos pré-formados.
Essa imunização é muito importante para os neonatos e também para situações em que é necessária uma rápida resposta frente a um patógeno ou antígeno específico, como por exemplo na infecção pelo vírus da raiva. E ela é dividida em imunização passiva natural, que ocorre na transferência de anticorpos pela placenta, colostro ou através da gema do ovo nas aves, e imunização passiva artificial, que consiste na transferência de anticorpos através da administração de soros hiperimunes. E também existe a imunização ativa, que ocorre através da exposição do animal ou do indivíduo ao agente infeccioso, seja por meio de uma exposição natural ou por meio de vacinação. Nesse tipo de imunização, o sistema imune do hospedeiro ele é estimulado pelo antígeno específico. Para uma vacina ser considerada ideal, ela deve possuir algumas características fundamentais. Ela deve conferir uma proteção prolongada frente ao antígeno em questão, ou seja, ela deve possuir uma alta antigenicidade. Ela deve conferir proteção tanto para a fêmea gestante como para o feto. Deve ser livre de efeitos colaterais, ser barata, estável durante o seu armazenamento e também ser de fácil administração em campanhas de imunização maciças. E a resposta gerada ela deve ser distinguível daquela resposta causada pelo agente. Várias vacinas para uso veterinário estão disponíveis, sendo a maioria composta por vírus inativados ou por vírus atenuados. Outros exemplos de vacinas incluem as formadas por vírus heterólogos, usando vetores virais. Tem-se também as vacinas de DNA e RNA e as vacinas compostas por produtos virais. E cada um desses tipos de vacinas vai ser abordado a partir de agora. Os primeiros tipos de vacinas que vão ser abordados nessa aula serão as vacinas replicativas. Esse grupo de vacinas contém o vírus viável, ou seja, o vírus vivo com capacidade replicativa. Por isso ocorre a replicação do agente viral no organismo do hospedeiro, resultando na amplificação do vírus, gerando assim uma maior quantidade de antígeno que vai ser apresentado ao sistema imune. Essas vacinas, elas comportam-se de forma semelhante à infecção natural causada pelos vírus. Um tipo de vacina replicativa é a vacina utilizando o vírus patogênico. Nesse tipo de vacina, o próprio vírus, apresentando um potencial patogênico, é utilizado, sem uma atenuação prévia. Um exemplo de utilização dessa vacina é a vacinação de ovinos contra o vírus do ectema contagioso. Os ovinos infectados com esse vírus, eles apresentam lesões na região oral e no focinho e desenvolvem uma resposta imune protetora após a primeira exposição frente ao vírus. A forma de vacinação contra o ectema contagioso consiste no uso de uma vacina comercial que contém o vírus patogênico, o qual é inoculado através de um processo de escarificação na parte interna da coxa do animal, que é uma região na qual o vírus acaba não causando os sinais clínicos indesejáveis, que são essas lesões observadas na imagem. Outro tipo de vacina replicativa é a vacina feita com vírus de espécie heteróloga. Alguns vírus que são antigeneticamente relacionados com outros vírus, eles são utilizados nesse tipo de vacina para induzir imunidade em espécies nas quais eles não causam doença. Um exemplo clássico é o poxvírus bovino, que é o agente causador da varíola bovina. Esse vírus ele é antigenicamente semelhante ao vírus da varíola humana, e ele é capaz de induzir uma resposta protetora em humanos, como foi demonstrado no século XVIII nos experimentos de Jenner. Existem também as vacinas atenuadas. Nessas vacinas são utilizados vírus, os quais, devido à sua alta patogenicidade,
precisam ser submetidos a procedimentos que reduzam seu potencial patogênico. E essa redução do potencial patogênico é chamada de atenuação. Esses processos de atenuação viral, eles acabam conservando as características antigênicas e também a capacidade replicativa do vírus. No geral, os vírus vacinais que são atenuados, eles replicam nos tecidos próximos aos locais da inoculação. E a imunidade conferida pelas vacinas atenuadas, ela é de maior magnitude, induz tanto uma resposta celular quanto uma resposta tumoral, e essas respostas elas tendem a ser de maior duração em comparação com as vacinas que utilizam o vírus inativado. E vacinas atenuadas estão disponíveis, por exemplo, contra a doença de Marek, que afeta aves, contra parvo e a sinomose canina, também para a rinotraqueite felina e contra o vírus da diarreia viral bovina. A atenuação dos vírus que são utilizados nesse tipo de vacina, ela pode ser feita por várias diferentes formas. Existem as vacinas que usam vírus naturalmente atenuado. Esses vírus, eles são naturalmente pouco virulentos e por isso eles podem ser utilizados nas vacinas vivas, sem uma necessidade de atenuação prévia. Um exemplo é o uso dos sorotipos 2 e 3, ambos apatogênicos, do vírus da doença de Marek, para proteção contra o sorotipo 1, que possui uma característica oncogênica. Outro exemplo também é a vacinação contra a hepatite infecciosa canina, na qual se usa na vacina o sorotipo 2, que é menos patogênico, na proteção contra o tipo 1, que é patogênico. Uma forma de atenuação viral bastante utilizada é a passagem do vírus em cultivos celulares. As passagens elas podem ser feitas em linhagens celulares de espécies diferentes daquelas para qual se destina a vacina. E também pode-se realizar essas passagens em células da mesma espécie, mas de órgãos ou tecidos diferentes daqueles que são naturalmente infectados pelo vírus. Por exemplo, uma das formas de obtenção do vírus da sinomose canina atenuado é através de sucessivas passagens desse vírus em cultivos celulares de células renais caninas. E esse vírus, nas infecções naturais, ele infecta as células linfóides do hospedeiro. Outra forma de se atenuar vírus para uso vacinal é a realização de várias passagens em embriões de galinha. Esse tipo de atenuação ele é utilizado tanto para vírus de aves quanto para vírus de mamíferos que replicam em embriões de galinha. Dentre os vírus vacinais que foram obtidos através desse método estão os vírus aviários da bronquite infecciosa das galinhas e da influenza, ambos vírus que acometem aves, e também para os vírus da influenza, da raiva e da língua azul, que acometem mamíferos. Outros vírus vacinais também podem ser atenuados por várias passagens em espécie heteróloga, geralmente em animais de laboratório, como cobaias, coelhos e camundongos. Essa metodologia é pouco prática e ela é menos utilizada que o cultivo celular, por exemplo. Mas embora essa forma ela seja mais adequada para a atenuação de alguns vírus, como por exemplo o vírus da raiva e alguns arbovírus. E vacinas contra o vírus da sinomose canina também podem ser atenuados por meio de passagens sucessivas em furões. Vírus atenuados para uso em vacinas também podem ser obtidos pela seleção de variantes que apresentam capacidade limitada de replicar na temperatura corporal de 37 graus, mas que conseguem replicar com eficiência em temperaturas mais baixas. Os vírus que possuem essa característica, eles são denominados como variantes temperaturas sensíveis. E para a obtenção dessas variantes vacinais, o vírus ele é cultivado em células em temperaturas mais baixas
que a temperatura do organismo hospedeiro. Exemplos de vacinas assim produzidas possuem aplicação essencial para viroses respiratórias, como por exemplo a infecção por herpes vírus bovino, que é o BOHV1. E uma das principais vantagens dessa vacina contra o BOHV1 é a segurança, pelo fato desse vírus infectar células do local onde ocorre a inoculação e sendo incapaz de se disseminar de forma sistêmica e de infectar o feto nas fêmeas gestantes, cuja infecção poderia causar o aborto. Essas vacinas, utilizando vírus temperaturas sensíveis, são geralmente indicadas para administração intranasal. Outro tipo de atenuação vacinal é a utilização de vírus possuindo deleção de genes. Essas vacinas, que são também chamadas de vacinas deletadas, elas são obtidas pela remoção ou pela inativação de genes virais que são relacionados com a virulência. Os mutantes virais, que são gerados através desse processo, eles preservam a sua capacidade replicativa, mas eles são incapazes de causar doença porque apresentam pouca ou nenhuma virulência. Como existe a preocupação de reversão à virulência, normalmente se faz a deleção de mais de um gene de virulência, o que reduz a possibilidade do vírus de recuperar sua virulência. Mas é importante ressaltar que o vírus, apesar das deleções, ele mantém a sua capacidade replicativa. E existe uma vacina atenuada obtida por meio da deleção de genes contra a doença de Augesk dos suínos, em que se é feita a deleção do gene de uma glicoproteína. As vacinas atenuadas, utilizando vírus com marcadores antigênicos, são também denominadas como vacinas diferenciais. Essas vacinas, elas induzem uma resposta imune nos animais vacinados que é diferente daquela apresentada pelos animais infectados naturalmente pelo vírus. Nesses casos, é possível se diferenciar os animais vacinados daqueles animais que são portadores do vírus ou que foram infectados naturalmente pelo vírus. E esse tipo de vacina, ele é muito útil em programas de controle e erradicação de doenças, as quais geram infecções latentes ou persistentes. E normalmente se faz a deleção de algum gene que codifica uma proteína do envelope viral no vírus que é utilizado na vacina. E a diferenciação entre o vírus vacinal do vírus a campo é feito pelo uso de um teste sorológico. E geralmente se usa um teste de ELISA, que vai fazer essa detecção de anticorpos contra a proteína ausente no vírus vacinal, mas que está presente no vírus a campo. Nessa imagem a gente tem o princípio das vacinas que usam os marcadores antigênicos. No vírus que é utilizado para vacinação, um gene, nesse caso o gene GE, ele é deletado do genoma viral, originando assim um vírus mutante que não vai expressar a proteína GE que é codificada por esse gene. Os animais que forem vacinados com a vacina que contém a deleção desse gene, eles não vão formar anticorpos específicos contra a proteína codificada pelo gene GE, enquanto que os animais que vão ser infectados com o vírus a campo, eles desenvolverão anticorpos contra essa proteína. Posteriormente, se usa um teste sorológico, normalmente o teste de ELISA, que vai detectar anticorpos contra a proteína produzida pelo gene deletado e vai permitir fazer essa distinção entre os animais vacinados daqueles animais que foram infectados com o vírus a campo. Outro tipo de vacina replicativa são as vacinas com vetores vacinais. Existem vírus naturais ou artificialmente atenuados que podem carrear antígenos virais, imunoprotetores de outros vírus. Esses vírus eles acabam funcionando
como vetores vacinais na imunização dos animais. Nesse tipo de vacina, o gene de interesse ele pode ser inserido no genoma do vírus vetor. E como resultado, se tem um micro-organismo recombinante que expressa tanto as suas proteínas, ou seja, vai expressar as proteínas do vírus vetor, como também vai expressar as proteínas do gene daquele vírus que foi inserido no vetor. E a vacinação com esse micro-organismo recombinante, ele vai induzir uma resposta imune frente aos dois vírus. E para ser utilizado como um vetor vacinal, um vírus ele tem que possuir algumas características importantes. Ele deve possuir uma capacidade replicativa, ele deve ser pouco ou não patogênico e também ele deve estimular uma resposta do sistema imune que seja equivalente à resposta induzida através da infecção natural pelo vírus. Aqui a gente tem um exemplo de utilização desse tipo de vacina, utilizando o vetor vacinal, para ficar mais fácil a compreensão. Essa metodologia ela é utilizada na produção da vacina contra o vírus da sinomose canina, vírus que também é conhecido como CDV. Nesse exemplo, os genes das glicoproteínas hemaglutinina e a proteína de fusão do CDV, que são os genes de interesse, eles foram inseridos no genoma do poxvírus do canário, que nesse exemplo funciona como um vírus vetor. Posteriormente, ocorre a multiplicação em cultivo celular do vírus vetor, ou seja, do poxvírus do canário, contendo os genes de interesse do CDV, ou seja, os genes das proteínas hemaglutinina e de fusão, até que esse vírus atinja altos títulos e então ele é utilizado para imunizar os cães, que são a espécie de interesse. E os cães que são imunizados, eles acabam desenvolvendo uma resposta imune contra as proteínas do vírus vetor, ou seja, contra as proteínas do poxvírus do canário, e principalmente contra as proteínas hemaglutinina e de fusão, conferindo então uma proteção desses cães contra o vírus da sinomose canina. As vacinas replicativas, elas possuem algumas vantagens na sua utilização. Se necessita um menor número de doses para conferir imunidade aos animais vacinados. Elas não precisam a utilização de adjuvantes. Há uma menor probabilidade de ocorrência de reações de hipersensibilidade. Ocorre também a produção do interferon, que é uma proteína que é liberada pelas células do sistema imune no combate à infecção viral. E além disso, essas vacinas elas são relativamente mais acessíveis. Em contrapartida, essas vacinas elas podem possuir uma virulência residual, apresentar reversão à virulência através da ocorrência de mutações no vírus. Também podem estar contaminadas com outros micro-organismos, além de requererem uma série de cuidados tanto na sua confecção quanto na estocagem e no manuseio. Outro grupo de vacinas disponíveis no mercado são as vacinas não replicativas. Esse grupo de vacinas ele se caracteriza por não conter o vírus viável, ou seja, replicando. Por isso, essas vacinas elas são consideradas mais seguras do que as vacinas replicativas. Elas também não oferecem a possibilidade de reversão à virulência e de causar doença. E foram utilizadas, por exemplo, na erradicação de várias doenças importantes, como a febre aftosa. Atualmente, existem vários tipos de vacinas não replicativas disponíveis no mercado. A seguir, a gente vai ver alguns desses tipos vacinais, as suas características e aplicações. Um dos tipos de vacinas não replicativas mais utilizado são as vacinas contendo o vírus inativado, que também são conhecidas como vacinas mortas.
Esse tipo de vacina ele é considerado o mais seguro por conter a partícula vírica sem a sua capacidade replicativa. Além disso, diferente das vacinas replicativas, não se tem aqui a possibilidade de retorno do vírus vacinal à sua forma virulenta e são, portanto, consideradas seguras e estáveis à temperatura ambiente. Pelo fato do vírus não possuir a sua capacidade replicativa, precisa-se incluir grande quantidade de antígeno nesse tipo de vacina, o que pode tornar ela mais cara. Ainda, as vacinas inativadas, elas requerem o uso de potencializadores da resposta imune, que são chamados de adjuvantes, que também acabam elevando o custo da vacina e podem causar efeitos colaterais. Exemplos de vacinas contendo vírus inativados são a vacina para a febre aftosa e também a vacina contra a raiva. Existem as vacinas de subunidade virais. O sistema imune ele não reconhece a estrutura completa do vírus. Ele apenas reconhece pequenas porções que são chamadas de epítopos. E alguns desses epítopos eles são altamente imunogênicos, contra os quais a resposta imune ela é muito efetiva. Dessa forma, é possível fabricar vacinas que contêm esses epítopos altamente imunogênicos e essas vacinas elas são denominadas de vacinas de subunidades. Pelo fato dessas vacinas possuírem apenas porções do vírus e não o vírus completo, elas são ditas mais seguras. E além disso, elas requerem uma aplicação com adjuvante. Um exemplo bem conhecido é a vacina para a influenza humana, que contém frações das glicoproteínas virais hemaglutinina, que é HA, e a neuraminidase, que é NA. Essas duas proteínas virais elas são purificadas e utilizadas na imunização contra o vírus da influenza humana. Embora existam vacinas de subunidade para uso humano, ainda não existem opções disponíveis para uso veterinário. Para a produção das vacinas de proteínas recombinantes, a proteína viral de interesse é obtida de organismos recombinantes. O gene de interesse ele é removido do vírus e ele é inserido no genoma de bactérias, leveduras ou de plantas, que passam a produzir a proteína codificada por esse gene em grande quantidade, permitindo assim a expressão das proteínas de interesse em larga escala. Como exemplo de vacinas que utilizam essa metodologia de proteínas recombinantes, a gente tem a vacina contra o vírus da leucemia felina, também a vacina contra o HPV, que é o papilomavírus humano, contra o vírus da febre aftosa e também contra o herpes vírus bovino do tipo 1, o BOHV1. Esse esquema ele ilustra o princípio dessas vacinas que utilizam as proteínas recombinantes. Nesse exemplo, então, ele está ilustrado a produção de vacina de proteína recombinante contra o FeLV. Um gene que codifica uma proteína de interesse do vírus, nesse exemplo é a proteína GP70 do vírus da leucemia felina, ele é inserido no genoma bacteriano ou também pode ser inserido no genoma de uma levedura, as quais são multiplicadas em cultivo, ou seja, essas bactérias são multiplicadas em cultivo e passam a expressar essa proteína GP70. Posteriormente, essa proteína é purificada e é utilizada na vacina para imunizar os animais. Nas vacinas de peptídeos sintéticos, são utilizadas sequências de aminoácidos que são correspondentes aos epítopos imunogênicos de alguns vírus de interesse, os quais são produzidos sinteticamente em laboratório. E essas sequências de aminoácidos, elas são os componentes desse tipo de vacina.
Grande parte desses peptídeos que são produzidos em laboratório apresentam uma cadeia linear curta, que muitas vezes não corresponde ao que é encontrado no vírus no ambiente. Como consequência dessa estrutura linear, as vacinas que utilizam esses peptídeos sintéticos acabam estimulando pouco o sistema imune. E usando essa metodologia, foi possível produzir anticorpos neutralizantes contra os vírus da raiva e também contra o vírus da febre aftosa. Essa tabela ela consiste num resumo entre as vacinas replicativas e as vacinas não replicativas, comparando algumas características entre esses dois tipos vacinais. Por exemplo, ele faz uma comparação contra a imunidade celular induzida por linfócitos citotóxicos, ou os TCD8, também quanto à duração da imunidade induzida por esses dois tipos de vacinas, se elas precisam ou não de adjuvante na sua formulação, também quanto à quantidade de antígeno que é necessária para a produção, quanto ao número de doses que são administradas, as vias de administração que podem ser utilizadas, quanto à conservação, se elas são estáveis ou não, também se existe a possibilidade de reversão à virulência do vírus vacinal, e também quanto à possibilidade de uso dessas vacinas em fêmeas em gestação. Aqui eu trouxe um vídeo que ele ilustra como as vacinas funcionam e aborda também alguns tipos vacinais que estão disponíveis no mercado. In 1796, the scientist Edward Jenner injected material from a cowpox virus into an 8-year-old boy, with a hunch that this would provide the protection needed to save people from deadly outbreaks of the related smallpox virus. It was a success. The 8-year-old was inoculated against the disease, and this became the first ever vaccine. But why did it work? To understand how vaccines function, we need to know how the immune system defends us against contagious diseases in the first place. When foreign microbes invade us, the immune system triggers a series of responses in an attempt to identify and remove them from our bodies. The signs that this immune response is working are the coughing, sneezing, inflammation, and fever we experience, which work to trap, deter, and rid the body of threatening things like bacteria. These innate immune responses also trigger our second line of defense, called adaptive immunity. Special cells called B cells and T cells are recruited to fight microbes and also record information about them, creating a memory of what the invaders look like and how best to fight them. This know-how becomes handy if the same pathogen invades the body again. But despite this smart response, there's still a risk involved. The body takes time to learn how to respond to pathogens and to build up these defenses. And even then, if a body is too weak or young to fight back when it's invaded, it might face very serious risk if the pathogen is particularly severe. But what if we could prepare the body's immune response, readying it before someone even got ill? This is where vaccines come in. Using the same principles that the body uses to defend itself, scientists use vaccines to trigger the body's adaptive immune system without exposing humans to the full-strength disease. This has resulted in many vaccines, which each work uniquely, separated into many different types. First, we have live attenuated vaccines. These are made of the pathogen itself, but a much weaker and tamer version. Next, we have inactive vaccines, in which the pathogens have been killed. The weakening and inactivation in both types of vaccine ensures that pathogens don't develop into the full-blown disease. But just like a disease, they trigger an immune response, teaching the body to recognize an attack by making a profile of pathogens in preparation.
The downside is that live attenuated vaccines can be difficult to make, and because they're live and quite powerful, people with weaker immune systems can't have them, while inactive vaccines don't create long-lasting immunity. Another type, the subunit vaccine, is only made from one part of the pathogen, called an antigen, the ingredient that actually triggers the immune response. By even further isolating specific components of antigens, like proteins or polysaccharides, these vaccines can prompt specific responses. Scientists are now building a whole new range of vaccines called DNA vaccines. For this variety, they isolate the very genes that make the specific antigens the body needs to trigger its immune response to specific pathogens. When injected into the human body, those genes instruct cells in the body to make the antigens. This causes a stronger immune response and prepares the body for any future threats. And because the vaccine only includes specific genetic material, it doesn't contain any other ingredients from the rest of the pathogen that could develop into the disease and harm the patient. If these vaccines become a success, we might be able to build more effective treatments for invasive pathogens in years to come. Just like Edward Jenner's amazing discovery spurred on modern medicine all those decades ago, continuing the development of vaccines might even allow us to treat diseases like HIV, malaria, or Ebola one day. Como foi abordado no vídeo, além das vacinas replicativas e das não replicativas, existe também uma outra classe de vacina, que são chamadas de vacinas de DNA e RNA. As vacinas de DNA, elas consistem de um DNA exógeno que contém o gene da proteína de interesse sob a regulação de um promotor. A resposta que é gerada por meio dessas vacinas é tanto uma resposta humoral, ou seja, através da produção de anticorpos, quanto uma resposta celular, por estimulação dos linfócitos T citotóxicos, ou os linfócitos TCD8. Essas vacinas elas também geram uma resposta tanto de linfócitos T citotóxicos, que são os TCD8, quanto dos linfócitos T helper, que são os TCD4. Porque a apresentação dos peptídeos antigênicos ocorre tanto através do complexo de histocompatibilidade do tipo 1 quanto do tipo 2, ou seja, através do MHC1 e 2. Na vacina de RNA, o RNA mensageiro, que codifica as proteínas virais de interesse, ele é produzido in vitro e incorporado nos lisossomos ou em micropartículas. E a inoculação dessas partículas ou dos lisossomos no animal faz com que esse RNA mensageiro ele seja transportado para o interior das células, atuando na produção das proteínas. E essas proteínas que são produzidas, elas são apresentadas ao sistema imune, resultando em estímulo tanto da resposta humoral quanto da resposta celular. Hoje, somente uma vacina de DNA de uso veterinário se encontra disponível, e essa vacina ela está disponível nos Estados Unidos e é utilizada na proteção de equinos contra o vírus do Nilo Ocidental. Esse esquema ilustra melhor como funciona esse tipo de vacina. Nesse exemplo, está demonstrado o processo de fabricação da vacina de DNA. A vacina de DNA ela se baseia no uso do material genético do vírus que se quer combater, ou seja, o material genético do vírus de interesse. Se insere um gene desse vírus em um plasmídio, no caso um plasmídio vazio, e esse gene que vai ser inserido, ele deve ser responsável por codificar uma proteína que seja imunodominante e que induza uma resposta protetora do sistema imune do animal. Em seguida, uma grande quantidade desse plasmídio contendo o vírus de interesse é produzido na bactéria Escherichia coli para obtenção da proteína em grande quantidade, que depois é purificada e inserida na vacina e inoculada no animal. Uma vez no organismo do animal, esse DNA
do gene viral é transportada até o núcleo das células, onde o gene vai ser transcrito e vai produzir a proteína viral, que vai ser apresentada ao sistema imune, desencadeando assim as respostas humoral e celular contra essa proteína viral. Atualmente se encontram disponíveis no mercado tanto vacinas monovalentes quanto vacinas polivalentes, tanto para uso veterinário quanto para uso humano. Mas o que são essas vacinas? Qual é a diferença entre elas? As vacinas monovalentes, elas contêm apenas um antígeno viral ou um antígeno bacteriano na sua formulação, enquanto que as vacinas polivalentes, elas contêm vários antígenos. O objetivo de se formular essas vacinas polivalentes é o de facilitar o manejo da vacinação, ou seja, se consegue imunizar os animais contra vários patógenos de uma única vez. As vacinas polivalentes, elas podem ser divididas em dois tipos. Se tem um tipo de vacinas polivalentes que são voltadas contra síndromes clínicas bem definidas, como, por exemplo, as vacinas contra os vírus que compõem o complexo respiratório bovino, e também as vacinas contra as diarreias neonatais em bovinos e suínos. E tem aquelas vacinas polivalentes que são voltadas para vírus que não possuem uma relação, mas que são bastante prevalentes na população. Por exemplo, as vacinas polivalentes contra viroses de cães, que contêm antígenos de vários diferentes vírus. O objetivo desse tipo de vacina é imunizar os animais contra os agentes mais prevalentes de uma determinada espécie animal, mesmo que alguns desses vírus não apresentem uma relação entre si. Alguns tipos vacinais, como a gente já comentou, eles requerem adição de substâncias na sua formulação. E uma dessas substâncias são os adjuvantes. Mas o que são esses adjuvantes? Os adjuvantes, eles são substâncias que possuem a função de potencializar a resposta imune que é induzida pelas vacinas inativadas, por vacinas de subunidades ou por vacinas que contêm proteínas recombinantes. Essas substâncias, elas ajudam o antígeno viral a desencadear uma resposta imune de caráter precoce, elevada e duradoura. Diversas substâncias têm sido empregadas como adjuvantes, diferindo na sua composição e, consequentemente, também no seu modo de ação. Os principais adjuvantes que são utilizados em vacinas de uso veterinário são os adjuvantes de depósito, os microbianos, os estimulantes imunológicos, os sistemas de distribuição e os adjuvantes mistos. Os adjuvantes de depósito, que são sais inorgânicos como, por exemplo, o fosfato e o hidróxido de alumínio, eles promovem a precipitação e a deposição do antígeno vacinal no local de aplicação da vacina, que é o local onde ele vai ser liberado gradualmente. E essa liberação lenta do antígeno é também o princípio de ação das emulsões de água em óleo, como, por exemplo, do adjuvante incompleto de Freud, que vai formar depósitos no tecido onde ele vai ser inoculado. Nos adjuvantes particulados, o antígeno ele é incorporado em partículas que podem ser fagocitadas. Como exemplo, temos os lipossomos, os complexos imunoestimuladores, ou também chamados de ISCOM, e as micropartículas. Alguns efeitos adversos ao uso de adjuvantes, eles devem ser considerados. Pode ser observados um quadro de encefalite pós-vacinação,
por exemplo, em bovinos que são vacinados contra o herpes vírus bovino do tipo 1 e também em cães que são vacinados contra o vírus da sinomose canina, o CDV. A vacinação frente ao parvovírus canino também pode causar imunodepressão em filhotes. E as vacinas com vírus atenuados, como por exemplo as vacinas contra a panleucopenia ferina, a vacina contra o herpes vírus bovino tipo 1 e a vacina contra o vírus da diarreia viral bovina, nas fêmeas gestantes, podem levar a um mau desenvolvimento do feto e também podem causar aborto. Podem também ser observadas reações de hipersensibilidade, com intensa inflamação no local onde foi aplicada a vacina, até quadros mais severos, como por exemplo distúrbios vasculares generalizados. E também pode ocorrer a formação dos granulomas. Os sais inorgânicos, como por exemplo o hidróxido e o fosfato de alumínio, eles desencadeiam uma reação granulomatosa no local onde é aplicada a vacina. E pessoas ou animais que são alérgicos à albumina do ovo não podem receber vacinas, as quais são produzidas em ovos embrionados, porque elas podem desenvolver quadros que incluem desde uma hipersensibilidade imediata à vacina até quadros mais severos, como o choque anafilático. E as vacinas elas podem ser administradas de diversas maneiras. As mais comuns são as vias intramuscular, a subcutânea, a ocular, a oral e a nasal. Nessa imagem, então, só ilustrando algumas vias de aplicação das vacinas. Em A está representado a via intradérmica, em B a via subcutânea, em C a via intramuscular e em D a via intravenosa. E para bovinos, já foram desenvolvidas vacinas para aplicação via intraprepucial e também via intravaginal, visando uma proteção contra o herpes vírus bovino do tipo 1. E a vacinação das aves contra a doença de Marek, ela é feita durante o 17º e o 18º dia de incubação dos ovos, que são os dias em que ocorre a transferência para os nascedouros, e essa vacinação ela é feita de um modo automatizado. Essa vacinação em ovo, ela estimula a imunidade dos pintos antes dos primeiros dias de vida. A correta conservação das vacinas, ela desempenha um papel muito importante na eficácia delas. As vacinas que contêm vírus não replicativo, elas normalmente são consideradas mais estáveis, embora elas também precisam ser armazenadas corretamente para evitar a degradação dos antígenos e também para a redução da potência das mesmas. Recomenda-se conservar as vacinas não vivas, que são as contendo o vírus não replicativo, a uma temperatura entre 4 e 6 graus centígrados. E as vacinas víricas, que contêm o vírus vivo, que são normalmente comercializadas de forma liofilizada, elas devem ser conservadas em temperaturas de congelamento, a menos 20 graus centígrados. E é importante frisar também que deve-se evitar o congelamento e o descongelamento das vacinas não vivas, ou seja, das vacinas contendo vírus não replicativos. As vacinas víricas, elas são utilizadas para conferir a proteção contra exposições posteriores a um determinado vírus. Se ocorrer uma resposta imune adequada à vacinação, isso vai minimizar a replicação e a disseminação do vírus no organismo e também vai prevenir a ocorrência dos sinais clínicos. Mas, em algumas ocasiões,
não se obtém esse efeito que é desejado das vacinas. E isso deve-se a vários fatores. No geral, as falhas vacinais elas podem ser atribuídas a problemas intrínsecos da vacina, que incluem a utilização de uma cepa viral incorreta ou a utilização de pouco antígeno, pouco adjuvante ou a utilização de um adjuvante incorreto. As falhas vacinais também podem ser atribuídas a problemas na conservação ou na administração da vacina, sendo as mesmas conservadas ou administradas de forma incorreta. Também serem administradas em animais logo após o nascimento, que ainda possuem anticorpos maternos, ou serem aplicadas em animais já infectados. E também existem as falhas relacionadas ao animal, que incluem a presença de imunidade passiva, do animal já está infectado com o vírus, para o qual ele está sendo imunizado, também a utilização em animais imunodeprimidos, os quais não vão desenvolver uma resposta imune adequada, e também as vacinas aplicadas em animais doentes, quando a vacina ela acaba não sendo efetiva. Ou também as falhas podem ser decorrentes de uma variação individual do animal. Nessa aula a gente vai ter um tópico especial que são as vacinas em desenvolvimento contra o atual vírus pandêmico, o SARS-CoV-2, que é o agente responsável pela doença conhecida como Covid-19. Num primeiro momento, a gente precisa entender como o sistema imune reage contra esse vírus, para depois entender como está sendo desenvolvida as vacinas. A infecção do coronavírus, ela ocorre através da entrada desse vírus na célula hospedeira, que ocorre por meio da ligação da spike, que é uma proteína localizada no envelope viral, com o receptor de membrana da célula hospedeira ACE2. E essa sigla ACE2 vem de enzima conversora de angiotensina 2. A penetração do vírus ocorre através da fusão do seu envelope com a membrana plasmática da célula hospedeira, seguida posteriormente pela liberação do genoma viral no citoplasma da célula. Assim que o genoma do vírus é liberado no citoplasma, vão ocorrer os processos de replicação, de transcrição e tradução, e vão culminar na formação da partícula viral que vai ser liberada do citoplasma. Ou seja, toda a replicação do vírus ocorre no citoplasma da célula. Ocorre o reconhecimento do sistema imune das partículas virais, ou seja, de pequenas porções do vírus, e não do vírus íntegro, as quais são fagocitadas pelas células do sistema imune, que são chamadas de células apresentadoras de antígeno especializadas, e apenas fragmentos do vírus são apresentados aos linfócitos T auxiliar, a fim de ativar esses linfócitos. Uma vez que esses linfócitos são ativados, eles vão ativar outras células do sistema imune, como os linfócitos B, na produção de anticorpos contra o vírus, e também esses linfócitos T auxiliar, eles vão ativar os linfócitos T citotóxicos, que vão atuar identificando e destruindo as células infectadas com o vírus. E o ideal é que uma vacina ela estimule tanto uma resposta de anticorpos quanto uma resposta celular através dos linfócitos TCD8 ou T citotóxicos. Existem atualmente mais de 169 vacinas candidatas contra a Covid-19 em desenvolvimento, com 26 delas em fase de testes em humanos. A Organização Mundial da Saúde
está trabalhando em colaboração com cientistas, também com empresas e organizações globais de saúde, para acelerar a resposta contra a pandemia. O desenvolvimento de uma vacina, ele começa com a identificação de moléculas, ou seja, de antígenos, que são alvos da resposta imune protetora. No caso do SARS-CoV-2, a proteína Spike, que é a proteína do envelope, é o principal candidato. Essa proteína da superfície do vírus, ela se liga à enzima conversora de angiotensina 2, mediando a entrada do vírus na célula hospedeira. E os anticorpos neutralizantes, eles se ligam à proteína Spike e acabam bloqueando a entrada do vírus nas células, por exemplo, da mucosa nasal. No entanto, ainda pouco se sabe quais são os principais alvos antigênicos no SARS-CoV-2 para os linfócitos T citotóxicos. A segunda etapa é então a elaboração de uma formulação vacinal, contendo os antígenos que foram selecionados na primeira etapa e que sejam capazes de induzir uma resposta imune protetora mais eficiente. Uma vacina ideal ela deve induzir a resposta de linfócitos T auxiliares, de linfócitos T citotóxicos e também de anticorpos. Por exemplo, as vacinas inativadas ou as vacinas contendo fragmentos de patógenos são associadas a adjuvantes. Elas são tipos vacinais que induzem uma boa produção de anticorpos. Por outro lado, as vacinas que utilizam vetores recombinantes não replicativos, como por exemplo as vacinas de ácidos nucleicos, elas favorecem o desenvolvimento de uma resposta de linfócitos T citotóxicos, ou seja, elas favorecem mais uma resposta celular. E normalmente as vacinas vivas atenuadas, elas induzem tanto a produção de anticorpos quanto uma resposta de linfócitos T robusta. E pelo fato delas persistirem por longo período no organismo, elas também tendem a induzir uma resposta protetora de longa duração, às vezes por toda a vida do animal. Uma vez definida a formulação da vacina, inicia-se a imunização em animais de laboratório. Esses estudos, eles visam definir tanto a dose, assim como o número e o intervalo entre doses, para que se tenha uma ótima resposta de anticorpos e também uma ótima resposta de linfócitos específicos. A seguir, avalia-se o processo de imunização, avalia-se se esse processo de imunização ele induz proteção contra o patógeno em questão, mediante o desafio em animais de laboratório. Por fim, antes de passar para os testes em humanos, faz-se os testes de farmacocinética, os testes toxicológicos e os testes de segurança com diferentes doses vacinais em pelo menos 2 ordens de animais de laboratório. Em geral, são utilizados camundongos ou ratos e coelhos. Camundongos ou ratos e coelhos. E os testes clínicos em humanos, eles são divididos em 3 etapas. Tem a fase 1, que é uma fase que utiliza poucos indivíduos e avalia a segurança e a imunogenicidade de diferentes doses vacinais. A fase 2, que avalia em um número um pouco maior de voluntários, também a imunogenicidade e a segurança da dose da vacina que foi selecionada na fase 1. E se segue com a fase 3, onde se testa milhares ou às vezes até dezenas de milhares de pacientes que são naturalmente expostos ao patógeno, com o intuito de certificar a segurança e também de determinar a eficácia da vacina.
Existem pelo menos 8 tipos diferentes de vacinas contra o SARS-CoV-2 sendo testadas. Entre esses tipos se tem as vacinas contendo o vírus inativado e atenuado, também as vacinas contendo vetor viral, aí que tem o vetor viral replicativo e não replicativo, também as vacinas contendo ácido nucleico, que são as vacinas de DNA e as vacinas de RNA, e também as vacinas à base de proteínas, como por exemplo as vacinas de subunidade e as vacinas de partículas semelhantes a vírus. As vacinas atenuadas, elas consistem numa vacina enfraquecida através de passagens em cultivos celulares até que o vírus ele seja incapaz de causar doença. São normalmente vacinas que induzem imunidade de longa duração e uma única dose ela já é suficiente para conferir proteção por toda a vida. Mas o grande desafio no desenvolvimento desse tipo de vacina é a sua segurança, porque existe a possibilidade de reversão e da vacina se tornar patogênica, além também de colocar em risco indivíduos que são imunodeficientes. As vacinas inativadas, nas quais o vírus ele deixa de ser infeccioso através da inativação com substâncias químicas ou por calor, essas vacinas elas são incapazes de causar um processo infeccioso e normalmente elas precisam estar associadas a um adjuvante imunológico. Normalmente as vacinas inativadas elas tendem a induzir elevados níveis de anticorpos, mas elas requerem a utilização de várias doses. Também se tem as vacinas que utilizam o vetor viral na sua forma replicativa. Essas vacinas, então, contendo o vetor viral replicativo, elas induzem uma forte resposta do sistema imune e por serem seguras, e também são seguras, mas pode haver uma ineficácia vacinal caso já exista uma imunidade frente ao vetor vacinal que é utilizado. Tem-se também pesquisado as vacinas com base em vetor vacinal não replicativo, nas quais normalmente se utiliza o adenovírus como vetor vacinal. Nessas vacinas, reforços podem ser necessários para a indução de uma resposta imune de longa duração. E nessas vacinas, o vetor ele tem a capacidade de invadir as células hospedeiras, de expressar as suas proteínas e também de expressar a proteína, aqui no caso do SARS-CoV-2, a proteína spike. Mas essa proteína não, mas esse vetor ele não replica e, portanto, não é capaz de infectar novas células e de se disseminar no organismo. Ambas vacinas utilizando o vetor vacinal, elas expressam um antígeno-alvo do agente etiológico da doença em questão. Por exemplo, aqui no caso do SARS-CoV-2, o antígeno-alvo é a proteína spike. Há também testes com as vacinas de subunidades, nas quais são utilizadas a proteína spike ou porções do domínio viral de ligação ao receptor. E essas vacinas elas podem requerer o uso de adjuvantes, assim como também múltiplas doses vacinais. E também há testes com vacinas utilizando partículas semelhantes a vírus, ou denominados de VLPs. Nessas vacinas é utilizada uma estrutura vazia que mimetiza a estrutura do coronavírus, mas ela não é infecciosa porque ela não possui material genético. E esse tipo vacinal ele é capaz de induzir uma resposta imune muito forte, porém esse tipo de vacina é muito difícil de ser fabricada.
Uma vacina que demonstrou resultados promissores frente à Covid-19 foi a vacina de Oxford. Essa vacina, ela utiliza um vetor, ou seja, ela é uma vacina com base em vetor. Então, nessa vacina é utilizada um vetor de vacina para o adenovírus de chimpanzé, que é esse aqui, que foi desenvolvido no Instituto em Oxford. Esse tipo de vacina, ele pode gerar uma forte resposta imune a partir de uma única dose que é administrada. Esse adenovírus, ele é modificado, inativado, a fim de não causar doença no indivíduo que é vacinado. E assim ele pode ser utilizado com segurança na vacinação. A vacina de Oxford, ela contém a sequência da proteína spike, aqui, proteína spike do SARS-CoV-2, que é a proteína presente na superfície do coronavírus, a qual é inserida no interior do adenovírus do chimpanzé. E após a vacinação, as células do indivíduo imunizado elas passam a expressar essa proteína spike, e o sistema imune reconhece essa proteína e passa a produzir anticorpos contra ela. Uma característica importante dessa vacina é que ela é capaz de estimular tanto uma resposta humoral, através da produção de anticorpos, quanto uma resposta celular, através da produção de linfócitos T, gerando assim uma resposta imune dupla. Aqui eu trouxe alguns links de sites que trazem informações acerca das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o SARS-CoV-2, caso vocês tiverem interesse de obter maiores informações. E era isso que eu tinha de informações para trazer para vocês. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato por esse e-mail. E eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada.